Olá amigos, chegamos ao capítulo 21 do Evangelho de João. Vamos ler a metade do capítulo e a outra metade será no último vídeo desta série. Então, Jesus tinha ressuscitado, já tinha estado com os seus discípulos e agora há mais um capítulo onde Jesus diz aqui algumas coisas. O Evangelho de João é muito diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados os sinóticos. São evangelhos muito semelhantes, que se complementam, que têm ali até narrativas comuns. E este evangelho de João é diferente. Mas o discípulo de João também era muito diferente. Era um discípulo muito próximo, que via as coisas de uma maneira diferente, que selecionou textos. E nós vamos ler, selecionou... Não são textos, mas selecionou episódios que passou com Jesus. Ele achou que eram aqueles que ele deveria passar, na sua sensibilidade de pessoa próxima a Jesus. Eu vou ler então aqui o capítulo 21, versículo 1. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, que é gêmeo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Deixando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, aqui Jesus voltou a aparecer aqui aos discípulos, e é referido aqui... E ao longo até do Evangelho e de outros Evangelhos, que eles eram galileus. A Galileia era uma região no norte daquilo que é conhecido hoje como Palestina, na terra de Israel. Era uma região no norte. E é chamada a Galileia dos gentios porque haviam muitos gentios ali misturados. Então os judeus da Judeia achavam que aqueles eram, digamos que... israelitas um pouco de segunda classe, porque em termos de religião tinham ali talvez algumas misturas, umas diferenças. Eu até falei aqui da ceia dos primogênitos, que era uma tradição dos galileus, mas dos que eram israelitas, ou judeus, que é o termo generalista hoje em dia. Mas estas pessoas eram do mesmo povo israelita, das tribos, até no caso da família de Jesus, eram judeus, eram da tribo de Judá, porque para ser descendente de Davi, que era o requisito essencial para ser um Messias, era da descendência de Davi, tinha que ser do povo israelita, não podia ser um gentio. Não é como dizem que Jesus agora era palestiniano, porque aquilo pertence à Palestina, etc. E que também há teorias que Jesus não era judeu. Jesus veio deste povo, vem de Abraão. De Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó foi mudado o nome para Israel. Israel teve os tais 12 filhos e Diná, a filha, as que deram origem às tribos. E Judá era uma das tribos. Depois do rei Salomão, o reino dividiu-se em dois reinos. Havia o reino do norte,
que eram as 10 tribos, e havia o reino de Judá, e era Judá mais Benjamim. E os levitas estavam espalhados, no geral, tanto no reino de Israel como de Judá, mas depois agregaram-se mais a Judá, que preservou a fé que Deus tinha dado, era onde estava o templo, etc. Jesus depois quando encontra a samaritana, em João 4, há aquele encontro e fala-se daquela religião dos samaritanos que estava corrompida, porque houve um cativeiro pela Assíria e foram substituídas as pessoas, então era ali um povo misturado com também uma religião misturada. De qualquer forma, eu fiz esta pausa aqui para falar aqui da Galileia, porque é muito importante. Jesus é judeu. A Bíblia cristã é judaica. E o Novo Testamento foi escrito por judeus, exceto Lucas, que era um médico, que era discípulo de Paulo e que o acompanhava e escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Tudo o resto do Novo Testamento foi escrito por judeus, pelos discípulos de Jesus, por aqueles que, tanto aqueles que o acompanharam, os apóstolos, como outros discípulos que depois escreveram. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, crê-se que é o testemunho de Pedro. E agora, Jesus voltava aqui a aparecer, isto foi só uma à parte, Jesus voltava aqui a aparecer aos seus discípulos depois da ressurreição. Ele esteve aqui durante um tempo, depois da ressurreição, e falou com os seus discípulos. Então, cada evangelho relata aqui um bocadinho com as suas diferenças e João conta aqui na sua perspectiva. A mesma coisa acontece com os profetas. Os profetas, quando tinham visões de Deus, cada um descrevia como via, porque a Bíblia tem uma vertente divina, porque são os encontros do homem com Deus, mas tem uma vertente humana, porque os seres humanos foram os canais de Deus. Nós somos os canais de Deus. E no caso da Bíblia foi escrita por pessoas que receberam de Deus revelação. Hoje Deus usa também pessoas. Deus deu o seu Espírito a seres humanos para transmitirem a sua palavra e o seu Evangelho. Deus usa sempre pessoas, por isso a Bíblia tem a sua componente humana, tem a sua componente divina e a pregação do Evangelho também. Quando nós falamos do Evangelho às outras pessoas, o Espírito Santo usa-nos, mas somos nós, somos humanos e às vezes falhamos. Então Jesus aparece aqui e chega, e há aqui este milagre de uma multiplicação incrível de peixes, porque quando Jesus está ao sobrenatural e Deus gosta de suprir as necessidades daqueles que são seus. E aqui eles estavam ali enrascados porque não conseguiam pescar e Jesus resolveu esta questão logo e ficou a rede cheia de peixes e eles perceberam que tinha sido Jesus e foram comer com Jesus. Cá está novamente este corpo glorificado que Jesus tem. Ainda assim ele come. É interessante, não é? E Jesus então está ali com eles. Jesus gosta de estar. O comermos com as pessoas tem a ver com partilhar a intimidade. E Jesus está ali naquele ambiente com os seus discípulos. Eles sabem que é Ele. Quando aqui é dito isso, dá a entender que Ele estava com uma aparência diferente, mas eles reconheciam-no por causa daquilo que Ele fazia. E sabiam que era o Senhor. Ele devia realmente estar bastante diferente. Mas era o mesmo. Era o Filho de Deus que se fez homem, que agora tinha um corpo glorificado. Não era um corpo divino, era um corpo de um homem que ressuscitou com o corpo glorificado, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, como eu já falei no último vídeo. Então, nós encerramos por aqui. Falta-nos um vídeo para terminar. Vamos terminar. E dou os parabéns a todos os que fizeram esta caminhada. Falta-nos só mais um. Até ao próximo vídeo.